Olá! Você sabia que quando a gente nasce, a gente tem apenas dois medos na nossa vida? Sabia disso? Os nossos medos quando a gente nasce são medo de cair, tá? Cair do colo da nossa mãe, por exemplo, e o medo de barulhos altos. Então isso é o que mais nos assusta ali quando nós somos bebês, quando nós nascemos. E bom, hoje você pode enumerar diversos medos que você tem, na verdade. Eu tenho vários também, todos nós temos. E acontece que a gente vai aprendendo esses medos ao longo da vida, então a gente não nasce com eles, né? À medida que a gente vai conhecendo o mundo, a vida, a gente vai desenvolvendo medos. E você tem os seus, eu tenho os meus, nem sempre aquilo que te dá medo é o mesmo que me dá medo também. Então, para cada pessoa ali, algumas coisas assustam mais, digamos assim. Agora, um medo muito comum é o medo de crescer o negócio, de expandir, tá? Esse é um medo muito comum entre empreendedores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela me falou essa frase, ela me falou: eu tenho medo de crescer, tá? E eu fiquei bastante pensativa sobre isso. E é por isso que eu resolvi de ontem para cá pesquisar um pouco sobre as razões, né, pelas quais aí os empreendedores têm medo de crescer. E eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre isso para vocês hoje, porque é um medo que eu tenho certeza que não é só dela, tá? Muitas pessoas também têm esse medo, né? E existem formas de se trabalhar isso. Então eu hoje estou aqui para trazer para vocês dois segredos, tá? Para você vencer o medo de crescer o seu negócio. Então assim, se você tem medo de crescer o seu negócio, já vai aí deixando a sua curtida. E se você conhece alguém, né, que tenha esse medo também, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar outras pessoas aí a perder de vez esse medo de crescer o seu negócio, ok? Bom, então vamos lá. Antes da gente falar aí sobre os dois passos, tá? Os dois segredos aí para você perder esse medo, nós vamos falar um pouquinho sobre as razões pelas quais as pessoas costumam sentir esse medo, tá? Então, assim, algo muito frequente aí nos empreendedores, né? Causas desse medo são, por exemplo, medo de ter que contratar muitas pessoas, tá? As pessoas têm medo, por exemplo, de ter uma folha de pagamento muito grande, de ter que arcar, né, com muitos impostos, por exemplo, medo de ter que gerenciar muitas pessoas. Outras pessoas têm medo do sucesso, tá? Parece estranho isso, porque todo mundo, né, almeja sucesso, mas o sucesso significa você abrir mão de muitas coisas também, de você ser tirado da sua zona de conforto, e isso normalmente é algo que assusta, né? Então assim, as pessoas costumam também ter medo aí do sucesso, tá? Então assim, em linhas gerais, tá? Tudo que envolve ali você ser tirado da sua zona de conforto, seja eu ter que arcar com uma folha de pagamento maior, eu ter que gerenciar mais pessoas do que eu tenho que gerenciar hoje, tudo isso nos leva aí a uma sensação de insegurança, né? Isso gera medo também. E outro medo importante também é o medo do fracasso. Muitas pessoas têm a impressão assim de que quanto mais subirem, né, maior é a queda, né? A gente ouve muito isso. Então muitas pessoas ficam receosas ali de crescer por medo realmente de ter que depois lidar com um fracasso muito grande, tá? Então essas são as causas principais. Bom, e como eu faço para perder esse medo, tá? Quais são os segredinhos aí para perder esse medo? Ou seja, se eu nasci com apenas dois medos e adquiri todos os outros aí ao longo da vida, como eu faço para eliminar, para desaprender esses medos, ok? Bom, primeiro segredo, se liga aí, hein? Primeiro segredo para isso é você entender o ciclo de aprendizagem, tá? Então assim, eu aprendi a ter esses medos ao longo da vida. Então eu posso aprender a desaprendê-los também, tá? Então essa é a proposta. E bom, como é que eu faço isso então, né? Eu vou sair daqui que o sol começou a bater. Vou para um lugar onde
a gente consegue conversar mais confortável. Bom, então como eu faço para perder esse medo? Primeiro segredinho, então, entender o ciclo de aprendizagem, tá? Vamos pegar como exemplo algo bem comum, tá? Dirigir. Então, quando você era muito pequena, tá? Você não tinha noção, né, do que era um veículo automotivo, por exemplo, você não sabia que você não sabia dirigir, tá? Você não tinha consciência do que era dirigir e de que você não sabia dirigir, tá bom? Então, enquanto você não sabe, né, o que você não sabe, você está ali no estágio 1, tá? Então, o estágio 1 é não saber algo. Então, você não conhecia veículos e tal, você não sabia que você não sabia dirigir. Depois, você passou a conhecer veículos e você olhou, você viu e tal, e entendeu, falou, não, eu não sei dirigir, né? Até uma certa idade a gente até acha que é simplesmente sentar ali no volante, né, e sair ali virando e tal, a gente não tem a consciência. Então, nesse momento você ainda não sabe que você não sabe. Bom, e aí você entra naquele momento assim, realmente eu não sei, eu preciso aprender. Então você foi para o estágio 2, você sabe que você não sabe, tá? Então você sabe que você não sabe dirigir, você já viu as pessoas dirigindo, você sabe que existem várias marchas ali e tal, mas você não sabe como operar, você não sabe como fazer. Então é saber que não sabe, estágio 2. Depois, eu quero aprender a dirigir. Então você foi para uma autoescola, você pegou diversas aulas, você praticou e tal, e aí você aprendeu a dirigir. Então nesse momento você sabe que você sabe, tá? Então nesse momento, eu vou dirigir, eu sei que eu tenho que entrar no carro, fechar a porta, ajustar os retrovisores, colocar o carro em ponto morto, girar a chave, engatar a primeira, arrancar e etc, né? Então você sabe que você sabe o que você tem que fazer. E aí, esse é o terceiro estágio. E aí você vai dirigindo, até que você entra aí no quarto estágio do aprendizado, que é quando aquilo se torna um hábito para você, tá? Você entra no automático, você não precisa mais pensar sobre aquilo. Então hoje década depois de ter aprendido a dirigir, hoje eu não penso mais que eu tenho que passar a marcha, eu não penso mais que eu tenho que pisar no acelerador ou no freio, aquilo é simplesmente automático em mim. Tá? Então esse é o quarto estágio do aprendizado, é quando aquele aprendizado já foi internalizado a ponto de você não precisar mais pensar sobre o que fazer, você já sabe fazer aquilo mesmo sem pensar, tá bom? Então muitos dizem que você não sabe que você sabe, você não sabe que você sabe, você nem precisa pensar, tá bom? Bom, então 4 estágios aí do aprendizado. E como esses 4 estágios podem me ajudar a não ter medo, Aline? Bom, aí entra o segundo segredo. O segundo segredo é o planejamento, tá? Então assim, à medida que você se planeja para algo, você vai estar preparado para responder aquilo que pode vir a acontecer, tá bom? Então, outro dia eu estava falando com uma outra amiga e essa amiga me falou, mas eu pensar em tudo que pode dar errado ali no meu negócio, isso não pode me deixar apavorada, isso não vai me deixar apavorada, desesperada e tal. Eu falei, não vai, pelo contrário. Se você pensar em tudo que pode dar errado e colocar ações de resposta, né? Isso se chama planejamento de risco. Então, se você colocar ações de resposta ali para tudo que pode dar errado, com certeza você vai estar preparada caso algo venha a dar errado. Então, isso é um dos grandes benefícios de um bom planejamento, né? Então, assim, quando você entende que nesse ciclo, né, aquilo que você não sabe, não tem como você se planejar para aquilo. Mas o que você sabe que você não sabe, que é o estágio 2, você tem como se planejar, se preparar para agir ali caso aquilo se concretize, tá bom? Então essa é a ideia. Então assim, os 2 segredos, vamos lá, vamos recapitular.
primeiro segredo é entender esse ciclo de aprendizagem e o segundo segredo é se planejar. À medida que você planeja e entende que você vai poder agir em tudo que você sabe que você não sabe, por exemplo, né? Se eu sei que eu não sei dirigir, então eu vou providenciar aprender a dirigir. Se eu sei que eu não sei, por exemplo, operar um determinado equipamento, então se eu precisar operar, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano, tá? Hoje eu tenho uma pessoa que opera e tal, mas e se essa pessoa não estiver? Qual é o meu plano para resolver isso? Então, quando eu me planejo para isso, eu vou ter respostas, né, prontas ali, caso aquele risco venha se concretizar. Então esse é a minha dica para vocês hoje, essa é a minha dica para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com quem está precisando aprender aí a dominar esse medo de crescer, tá bom? Sucesso para vocês, até mais. Tchau, tchau!